Pronto. Boa tarde. Nós ficamos com o tema de uso de embalagens e irradiação de alimentos. O grupo é composto por mim, Maiara, Eusiele, Natan Vitor e por patrocínio Neto, que não pode comparecer hoje. Nossa apresentação ela é composta por 10 tópicos que vão complementar a introdução, embalagens, funções principais. Vamos falar também das propriedades desejáveis das embalagens e radiação dos alimentos, os tipos de radiação, benefícios da irradiação, a interação entre as embalagens e essa irradiação, uma simbologia específica para identificar produtos irradiados e as considerações finais. Com relação à introdução, o uso de embalagens ele tem uma importância na conservação dos alimentos de origem animal. O principal objetivo das embalagens é prevenir a deterioração microbiana, já que, por exemplo, carnes, leites e seus derivados, eles podem facilmente se estragar devido ao crescimento de micro-organismos patogênicos. Outro ponto é com relação à segurança e à saúde pública, que tem relação com as doenças transmitidas por alimentos contaminados, caso essas embalagens sejam abertas ou sofram algum dano. Outro ponto também é em relação à preservação das características sensoriais, que essas embalagens elas vão ser responsáveis por preservar tanto o sabor, a cor, o odor e a textura desses alimentos, influenciando a aceitação do produto pelo consumidor. E também reduzindo as perdas econômicas, já que quando essas embalagens são abertas, elas acabam sendo consideradas perdas e são retiradas, não podem ser comercializadas. Com relação aos tipos dessas embalagens, temos as embalagens primárias, que podemos citar 5 tipos, que seriam as embalagens plásticas, as embalagens de vidro, as embalagens metálicas e as de papel e papelão. Eu vou falar um pouco sobre tanto as vantagens como as desvantagens de cada uma. Com relação ao plástico, ela é muito utilizada porque ela vai oferecer muitas vantagens, como ser leve, impermeável, transparente muitas vezes, né? E o custo vai ser bem baixo. Porém, dentre as principais desvantagens é que ela pode reter odores, apresentar migração de aditivos para os alimentos e, na questão ambiental, ela não é considerada sustentável. Já as embalagens de vidro, ela se destacam bastante por ser um material inerte, que significa que não vai reagir quimicamente com o alimento, e ela também vai fornecer uma boa barreira contra gases e micro-organismos. Ela também pode ser reciclável, tanto voltar novamente para o comércio, como pode ser reciclável dentro das casas mesmo, utilizando o produto, fazendo com que ele seja um produto reciclável, por exemplo, na formação de jarros, outras coisas de casa mesmo. E só que com suas desvantagens tem o fato do peso, já que é bastante pesado o vidro, mas principalmente ser muito frágil, sendo propenso à quebra, e também com relação ao custo é bem maior, porque vai ter uma logística de transporte também, justamente por causa desse manuseio dele ser mais frágil. Com relação aos metais, são as latas de aço e alumínio, que são usadas em produtos enlatados, bebidas e conservas. Também oferece uma importante barreira contra gases, umidade, luz e micro-organismos. E vai conseguir manter o alimento mais protegido e vai ter um maior tempo de prateleira. Também são resistentes e duráveis, facilitando também o manuseio e transporte. Mas, em contrapartida, possui um custo muito alto em comparação aos outros materiais que eu já citei, e podem sofrer corrosão de dentro para fora, danificando o próprio alimento, que após isso não pode ser mais consumido.
Já o papel e papelão são materiais muito utilizados, tanto em supermercados como padarias, comércios, para embalar produtos secos, como farinha, cereais, e também são usados em restaurantes para embalar fast foods, tendo como sua principal vantagem ser biodegradável, leve e ser de baixo custo, os tornando sustentáveis e favorecendo o meio ambiente. No entanto, ele vai apresentar uma baixa resistência à umidade e vai ter uma barreira muito pequena contra os gases. E aí vai facilitar, por exemplo, a multiplicação e disseminação de micro-organismos. Das embalagens primárias, são essas 5. E aí a escolha do tipo da embalagem, ela vai depender das características do tipo de alimento, do tipo de proteção e a conserva, o tempo de conserva que está sendo desejado. E aí tem que pensar também na questão de equilibrar tanto o custo, como eu falei, as embalagens metálicas, elas são muito boas, porém um custo muito alto, em seguida vem o vidro, mas são embalagens que possuem um custo muito alto. Mas aí, quando a gente for pensar na escolha do tipo de embalagem, além do custo, também cabe pensar na sustentabilidade e na conservação. E aí, além das embalagens primárias, também vai ter as embalagens especiais, que são as embalagens a vácuo e a embalagem com atmosfera modificada. Nas embalagens a vácuo, o ar vai ser retirado completamente do interior da embalagem, fazendo com que tenha ausência de oxigênio. E aí o crescimento de micro-organismos aeróbios não vai ser mais possível. E também vai ter a questão como não tem oxigênio, vai ter a questão da oxidação de gorduras e também de pigmentos que vão ser reduzidos. Essa técnica ela vai ser muito utilizada para carnes frescas, como pode ver aí na imagem, né? Utilizado também em salames, em calabresas. E, tipo assim, apesar dela ser uma técnica muito boa, ela ainda corre o risco devido a ter os micro-organismos que são anaeróbios. E aí, por isso que mesmo que ela tenha ausência de oxigênio, ela deve ser armazenada refrigerada para impedir que esses micro-organismos anaeróbios possam se desenvolver. E, por fim, a última forma de embalagem seria com atmosfera modificada, que é uma embalagem que não vai retirar totalmente o ar, mas ela vai misturar vários tipos de gases e formar um ambiente controlado. Esses gases vão ser o dióxido de carbono, nitrogênio e oxigênio. E aí eles vão colocar dentro de cada embalagem em proporções específicas para conseguir conservar esse alimento. E aí cada um desses gases ele vai ter uma função. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele vai inibir o crescimento microbiano. O nitrogênio, ele vai evitar o colapso da embalagem, vai atuar como gás de enchimento. E o oxigênio, ele vai manter a cor vermelha das carnes frescas e evitar, por exemplo, no caso da imagem que está mostrando uma salada, né? Ele vai evitar o crescimento dessas bactérias anaeróbicas. E aí todo esse ambiente controlado vai impedir o desenvolvimento de micro-organismos e fazer com que o alimento tenha uma maior durabilidade. Com relação às principais funções das embalagens, eu já falei de algumas, né, com relação à função de conservação e tudo, mas elas vão desempenhar um papel crucial em diversas etapas da cadeia de produção e do consumo do alimento que elas estão protegendo, né? No que diz respeito à função de proteção, vai atuar como barreira física contra impactos, contaminações e também pelas variações ambientais que vão garantir a integridade do produto. Com relação à conservação, vai conseguir manter as características originais do item, como eu já havia falado, né, a questão de sabor, textura, cor, validade, cheiro, e vai evitar deteriorações e vai prolongar a vida útil desse produto. Com relação à função de transporte e armazenamento, essas embalagens vão facilitar o manuseio, empilhamento e também a distribuição dos produtos,
vai otimizar o espaço e reduzir riscos logísticos, porque elas vão ficar mais compactadas para facilitar o transporte. Com relação à função de identificação e de informação, as embalagens elas vão fornecer dados importantes como marca, composição, a forma de uso daquele produto, validar instruções de segurança, sendo fundamentais para o consumidor ter o controle desse produto, principalmente com relação ao prazo de validade. E, por fim, a função de marketing e atração. Essas embalagens são projetadas para despertar o interesse visual, transmitir valores de marca e influenciar a decisão de compra, funcionando como uma poderosa ferramenta de comunicação e vai diferenciar também na questão de venda. Por exemplo, como fornecer, por exemplo, super-heróis em uma embalagem de iogurte no supermercado. E aí, quando uma criança passa, aquela imagem chama a atenção da criança e não o produto em si. Então, por exemplo, esse marketing que a indústria faz de colocar um desenho, um cantor, algo do tipo, também a embalagem ela vai participar tendo essa função de marketing para forçar de certa forma, né, forçar a compra pelo consumidor. Bom, boa tarde, meu nome é Nathan Vitor e hoje eu vou falar sobre as propriedades desejáveis em embalagem para alimentos. Só complementando um pouco o que a Maera falou, as embalagens ela têm um papel fundamental na conservação e na segurança dos alimentos. Elas não servem apenas para conter o produto, mas também para protegê-lo, prolongar sua vida útil e atrair o consumidor, como foi falado. Entre as principais propriedades desejáveis, a primeira é a proteção. A embalagem ela deve proteger o alimento contra agentes físicos, como choques e quedas, contra agentes químicos, como oxigênio e luz, e contra agentes biológicos, que são o caso dos micro-organismos e dos insetos. Isso ajuda também a evitar contaminações e perda na qualidade do produto. Outra propriedade importante é a barreira. A embalagem ela precisa ser capaz de impedir a passagem de gases, umidades e odores. Por exemplo, alimentos crocantes, eles precisam de uma embalagem que evite a entrada da umidade. Enquanto os produtos sensíveis à oxidação, eles precisam de barreiras contra o oxigênio para evitar que esse alimento venha a oxidar. Pode passar, por favor. Também é essencial que a embalagem ela seja inócua, ou seja, que ela não libere substâncias tóxicas nem altere o sabor, o cheiro ou a aparência daquele alimento. Além disso, a embalagem ela deve ter resistência mecânica, suportando empilhamento e transporte sem rasgar ou deformar. Outro ponto importante é a sua funcionalidade, ou seja, ela deve ser fácil de abrir, fechar e armazenar, facilitando o uso pelo consumidor. E, por fim, a sustentabilidade tem ganhado destaque. As embalagens elas devem, sempre que possível, ser recicláveis, reutilizáveis ou biodegradáveis, reduzindo o impacto ambiental. Em resumo, as propriedades desejáveis de uma embalagem de alimento, uma boa embalagem ela deve proteger, conservar, informar, agradar o consumidor e garantir a segurança e praticidade. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a irradiação, né, dos alimentos. A irradiação de alimentos é um processo no qual o alimento ele é exposto a uma fonte controlada de radiação ionizante, que pode ser feita com raios gama, feixes de elétron ou até mesmo raio-x. O objetivo principal é eliminar micro-organismos patógenos, como a salmonela, Escherichia coli, e insetos e parasitas. E essa função também ela vai prolongar a vida útil do alimento, pois ela está tirando todos os patógenos daquele determinado alimento. Diferente do que muitos pensam, esse processo ele não deixa o alimento radioativo. Ele é apenas um método não térmico, ou seja, ele não utiliza calor intenso, o que ajuda a preservar o sabor, a cor e o nutriente daqueles alimentos. Além disso, essa técnica ela é conhecida mundialmente e ela é utilizada por vários países, incluindo Estados Unidos, França e Japão. Pode passar, por favor. Bom, o mecanismo de ação. Como a radiação ela age sobre o micro-organismo? A radiação ela é
ionizante e ela atinge o DNA e o RNA das células microbianas. Ela provoca quebras na cadeia genética e se impede que as bactérias e fungos elas se produzam e acabem morrendo. Além disso, a radiação ela pode gerar radicais livres dentro do alimento, que ajudam a destruir ainda mais as estruturas celulares dos micro-organismos. A quantidade de radiação usada é medida em Gray, representada por GY, e ela varia conforme o objetivo. Doses baixas, elas vão ser utilizadas para desinfecção e controle de insetos. Doses médias, elas reduzem micro-organismos e patógenos. E doses mais altas, ela pode até esterilizar por completo o alimento. E tudo isso é feito de forma controlada e segura, seguindo os padrões internacionais, né, que são as leis que são exigidas para usar esse tipo de radiação. Pode passar. Bom, aplicações e vantagens. A irradiação é uma tecnologia muito versátil e pode ser usada em diferentes tipos de alimento. Em carnes e aves, ela reduz ou elimina por total as bactérias perigosas. Em grãos, farinhas e temperos secos, ela é usada para controlar fungos e pragas, substituindo o uso de pesticidas químicos. Em frutas e tubérculos, como batata e cebola, a irradiação ela retarda o amadurecimento e evita o brotamento, aumentando a sua durabilidade. E entre as principais vantagens estão a ausência de resíduos químicos, já que não são usados produtos tóxicos, a extensão da vida útil do alimento e a manutenção do sabor, cor e textura original. Ou seja, ela é uma técnica limpa, eficaz e segura. Pode passar, por favor. Já limitações e controvérsias. Apesar de todos os benefícios, a irradiação de alimentos ainda enfrenta algumas limitações e controvérsias. Do ponto de vista nutricional, há pequenas perdas de vitaminas, especialmente do complexo B, mas isso também ocorre em processos como cozimento e pasteurização. Outro ponto é a formação de radicais livres, que pode alterar minimamente alguns componentes alimentares, principalmente em doses mais altas. Porém, o maior obstáculo ainda é a aceitação do consumidor. Muitas pessoas elas acreditam erroneamente que o alimento irradiado fica radioativo, o que não é verdade. A radiação ela não permanece no alimento. Além disso, as leis elas variam entre países, enquanto alguns aprovam amplamente o uso, outros ainda estão em fase de regulamentação. Então, a informação e a educação ao público são fundamentais, né, para que se use essa técnica. E diversos estudos científicos eles mostram que a radiação é segura e eficaz. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, a FAO e a Agência Internacional de Energia já analisaram centenas de pesquisas e concluíram que o processo, quando usando dentro dos limites adequados, não causa nenhum risco, nem toxicológico, nem deixa resíduo radioativo no alimento. Atualmente, mais de 60 países eles têm autorização do uso da irradiação em diferentes tipos de alimento e o número continua crescendo. Vários outros países estão se adequando a essa técnica e utilizando no seu comércio dia a dia. Pesquisas recentes também mostram que o processo pode até reduzir a alergenicidade de certos alimentos e ajudar na conservação de compostos bioativos, quando as doses são bem controladas. Ou seja, trata-se de uma técnica válida, certificadamente e reguladamente por órgãos internacionais, então não tem problema nenhum a ser usado. Pode passar. Então, boa tarde, meu nome é Eusiele e eu vou continuar falando um pouco mais sobre o processo de irradiação dos alimentos. Então, a respeito dos tipos de radiação, há dois tipos que são utilizados nos produtos de origem animal, que são os raios gama Y, que diz respeito ao cobalto 60 e ao césio 137, e são muito utilizados em carnes e peixes, mas também em frutas e vegetais. Outro tipo de radiação utilizado é os raios X, que é através da conversão de feixes de elétron em radiação X, e são indicados para alimentos embalados ou de maior volume. A respeito dos benefícios da radiação, ela apresenta
a maior segurança alimentar, um controle de insetos e parasitas que possam vir contaminar esses alimentos, um aumento da vida útil desses alimentos, manutenção da qualidade nutricional e sensorial, além da redução dos desperdícios, né, desses alimentos também, substituição de conservantes químicos e facilita também na exportação e no controle sanitário desses alimentos. Bom, e agora falando da interação entre as embalagens e a irradiação. A interação entre a embalagem e o processo de irradiação é um processo que é essencial para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos de origem animal, né? Esse processo de irradiação ele pode causar alterações físicas e químicas em certos materiais e embalagens. Essas alterações, vamos lá, iniciando pelas alterações físicas. As alterações físicas podem ser pela mudança de cor ou transparência. Então, alguns plásticos e vidros eles podem escurecer e amarelar ou perder a sua transparência através da irradiação. Fragilidade e perda da resistência mecânica. Então, a radiação ela pode tornar um material mais quebradiço e mais flexível também. Além disso, mudança na textura e na aparência desse material. Então, pode ocorrer uma rugosidade, uma deformação, um encolhimento, né? Especialmente em plásticos mais finos. E uma variação também na permeabilidade. Então, a radiação ela pode alterar a capacidade da embalagem de impedir a passagem de gases, vapor d'água ou aroma, o que afeta na conservação dos alimentos. Alterações químicas. A radiação ionizante ela pode romper as ligações químicas das macromoléculas do material, transformando em menores, deixando o material que envolve o alimento mais frágil. Em alguns casos, as cadeias poliméricas elas se unem, tornando o material mais duro e menos resistente ao calor. Isso seria outra alteração química. Também a formação de radicais livres e subprodutos químicos, eles podem alterar o odor, o sabor e a segurança do alimento também, se migrarem para a embalagem. Além da oxidação. A presença de oxigênio durante a irradiação pode acelerar a oxidação de componentes do material, reduzindo sua estabilidade. Por isso, gente, é fundamental selecionar embalagens adequadas, feitas de materiais que resistam a esse processo, sem comprometer o produto. A irradiação ela só deve ser aplicada em alimentos acondicionados e em embalagens que são previamente testadas e aprovadas para esse fim, garantindo que o processo ele não altere a segurança, a integridade e a aceitação do produto final pelo consumidor. Antes de serem utilizadas, essas embalagens elas passam por testes de compatibilidade e de segurança, né, testes de estabilidade física, como a resistência à deformidade, perda de cor e transparência, como eu tinha comentado, estabilidade química para análise de possíveis produtos de degradação e formação desses compostos voláteis, teste de migração, que determina se há liberação de substâncias químicas para o alimento, para garantir a segurança desse alimento, então só são liberados depois desses testes. Propriedade de barreira, que avalia se o material ele ainda impede a passagem de gases e de vapores após a irradiação. E a aceitação sensorial, que garante que o alimento não apresente alterações de odor, sabor e aparência. E aí, uma coisa muito importante, que eu vou comentar agora, é que o tratamento dos alimentos para irradiação, ele só pode ser realizado em instalações licenciadas pela autoridade sanitária e autorizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Elas têm que ser cadastradas no Ministério da Saúde para garantir que o processo ocorra dentro das normas de segurança e de controle de qualidade. Além disso, todo o alimento irradiado deve trazer essas informações no rótulo. O rótulo ele deve conter a frase alimento ele foi tratado por irradiação ou que o alimento foi submetido à radiação ionizante, juntamente com o símbolo internacional da irradiação, que é conhecido como Radura, esse que a gente vê no slide. Esse símbolo ele indica que o alimento ele foi tratado de forma segura para aumentar a sua durabilidade e reduzir os riscos microbiológicos sem comprometer o valor nutricional. Então, como considerações finais,
É importante destacar que o uso correto das embalagens e das técnicas de irradiação representa um grande avanço para o setor dos alimentos de origem animal. Esses métodos contribuem diretamente para a preservação da qualidade, aumentando a segurança microbiológica e prolongando a vida útil dos alimentos. Então, além da irradiação, as embalagens elas devem ser adequadas para garantir que o alimento chegue ao consumidor com frescor, com valor nutricional, segurança, preservados, reforçando a importância da tecnologia como aliada na produção dos alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Então, é isso. Agradecemos a atenção e obrigada. Obrigada. E estamos disponíveis para questionamentos. E é isso. Boa tarde.